Bom dia! Estamos no nosso 34º dia do nosso devocional diário, uma vida com propósito para que estou na terra do Rick Allen. E a gente hoje vai falar sobre pensando como servo. Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu gostaria de te pedir para você deixar o like neste vídeo, se inscrever no canal, para ficar por dentro de todas as mensagens que eu tenho certeza que vão edificar a sua vida. E a gente vai iniciar com Números 14, 24. Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Em Filipenses 2:5 vai dizer: tentem pensar como Cristo Jesus pensava. E aqui a gente vê, né, que tanto Caleb como Cristo Jesus, eles pensavam, ou seja, a servidão começa no pensamento, o nosso servir começa na nossa mente. E Deus está mais interessado no porquê você está fazendo esse ato de serviço do que no seu ato de servir em si. Porque o que conta é o nosso coração, o porquê a gente está fazendo aquilo, qual a intenção do nosso coração. A gente viu, né, e falou que muitas pessoas vivem anos servindo na igreja, mas não são servos de verdade. Por quê? Porque na sua mentalidade, na sua cabeça, não está o ato de servir pleno. Elas não estão servindo com a atitude correta, apenas estão cumprindo uma agenda. E não é isso que nós queremos, né? E aqui ele fala sobre 5 mentalidades que consistem em servos verdadeiros. E essas mentalidades levam a atitudes, não fiquem só na mentalidade, né? E primeiro, o servo pensa mais nos outros que em si mesmo. E aqui ele fala o verdadeiro significado de humildade. Não é pensar menos de si, não é se diminuir, não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Não diminuir a sua pessoa, mas pensar menos no seu próprio eu, né? Menos em atitudes egoístas que vão somente ser voltadas para ti. É quando deixamos de nos concentrar em nossas necessidades apenas, nós passamos a visualizar as necessidades ao nosso redor, né? Ficamos conscientes das necessidades das outras pessoas também. Quando a gente para de ser egoísta e de se concentrar apenas no nosso umbigo, a gente consegue enxergar a necessidade de quem está ao nosso redor também. E você não é servo, nós não somos servos verdadeiros se estivermos cheios de nós mesmos, né? Somente quando nos esquecemos de nós é que fazemos coisas que merecem ser lembradas, né? Coisas que vão edificar a vida de outras pessoas, coisas que vão aumentar a fé de outras pessoas, coisas que vão servir a vida de outras pessoas. E a gente só consegue isso quando a gente deixa de pensar em si próprio. E quando a gente presta um serviço e a gente ainda tem essa mentalidade egoísta, a mentalidade de ter algo para a gente serve para que os outros gostem de nós, para sermos admirados ou para alcançarmos objetivos. Isso, na verdade, é manipulação e não ministério, né? A gente falou que qualquer ato de serviço é o seu ministério. Então, quando a gente começa a ter atitudes, né, que aparentemente estão servindo outras pessoas, mas a gente está procurando uma vantagem própria para nós, a gente começa a servir para ser admirado, ou para que gostem de nós, ou para alcançar nossos objetivos, e isso não é verdadeira servidão, porque a gente não está fazendo com a atitude certa, não estamos fazendo de todo o coração. E o verdadeiro servo não tenta usar Deus para realizar seus propósitos, mas deixa que Deus use para realizar os propósitos dele, né? A gente não tem que usar o serviço para alcançar algo para a gente, mas sim para que Deus alcance os propósitos dele através da nossa vida. E pensar como servo é muito difícil. Esse pensamento, esse primeiro ponto, é muito difícil, porque nós somos egoístas de natureza. Nós já nascemos assim, e a gente mudar essa mentalidade envolve mudar uma natureza nossa, né? E a gente precisa se esforçar ao máximo para alcançar isso, pois é dessa forma que Cristo serviu. E a gente precisa ser a imagem e semelhança de Cristo. E
As oportunidades para servir aparecem em nossa frente dezenas de vezes por dia, dando-nos a chance de decidir entre satisfazer as nossas necessidades ou atender às necessidades dos outros. Essas oportunidades aparecem várias vezes por dia e a gente precisa estar sensível a essas oportunidades para estar cada vez mais e mais abdicando de nós, dos nossos desejos, para fazer em prol dos outros também. E o servo, segundo pensamento, né? O servo pensa como administrador, não como proprietário. Quando a gente se conscientiza de que todas as coisas pertencem a Deus, tudo que Ele confia a nós neste mundo é para nós administrarmos, sabendo que tudo pertence a Ele. Em 1 Coríntios 4:2 vai dizer: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel no Senhor. Ou seja, Deus nos dá a responsabilidade, nós devemos ser fiel a Ele, e essa administração, né, caminha junto com o serviço. E Deus espera que nós sejamos dignos de confiança das duas coisas. E a gente precisa entender, né, que o nosso servir é apenas a nossa administração das coisas que Deus também nos confiou. E o materialismo é responsável por desviar as pessoas do serviço de Deus mais do que qualquer outra coisa, né? Aqui ele fala sobre a questão de servir ao dinheiro, né? Quando Jesus é o nosso mestre, o dinheiro serve a nós. Mas se o dinheiro for seu mestre, você se tornará escravo dele. Ou seja, a gente precisa abrir mão do materialismo, abrir mão de estar servindo ao dinheiro para que ele, na verdade, esteja servindo a nós, né? A gente precisa estar voltados a servir a Jesus e as demais coisas serão acrescentadas, a buscar o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente precisa realmente estar voltado ao serviço a Deus e não ao serviço ao dinheiro, né? E ter riqueza, gente, não é pecado. O pecado é quando a gente deixa de usá-las para nós. Começamos a usá-las, né, apenas para nós mesmos e deixamos de usá-las para Deus. Em Lucas 16:11 vai dizer: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com suas riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Então, esse ato, nessa questão da gente administrar bem financeiramente as nossas riquezas, a nossa vida financeira, conta muito, porque se a gente não consegue administrar as riquezas deste mundo em prol do reino de Deus, porque Ele nos confiaria as verdadeiras riquezas eternas. Então a gente tem que refletir sobre isso. E alguns capítulos atrás a gente falou sobre construtores de reino e construtores de riqueza, e que ele iria explicar isso mais à frente. E aqui vem a explicação. Ambos, né, tanto os construtores de reino quanto os construtores de riqueza, são ótimos em fazer negócios crescerem, fazer acordos, vender, obter lucro. Eles são pessoas que são dotadas de habilidades dessa questão financeira, de construir riquezas, né? Porém, o construtor de riqueza continua a acumular a fortuna somente para si. Ele emprega essas habilidades dele para construir riquezas para si próprio, enquanto os construtores de reino mudam as regras do jogo, né? Ele continua usando as habilidades deles para construir riquezas, porém essa riqueza é usada para financiar a igreja de Deus e a missão no mundo, né? Eles usam essas construções de riqueza para ajudar a expandir e espalhar o evangelho de Cristo. E ele fala aqui, dá um exemplo, até na igreja deles, desse autor mesmo, né? Que é a igreja Saddleback, se eu não me engano, não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas que eles têm um grupo de pessoas que têm essas habilidades financeiras, que são empresários, né? Que conseguem fazer essa multiplicação das riquezas, e que eles são um grupo que se unem em prol de usar essas riquezas que eles conquistam em prol da igreja, do reino de Deus, da expansão, das missões. E isso é muito interessante. E se a sua igreja não tem isso, comece esse propósito para que haja isso na sua igreja, esses construtores, né,
de reino. Isso é uma atitude muito interessante e é algo que Deus quer que nós façamos, porque além dele falar sobre nós podemos lidar com as riquezas desse mundo, ele que nos dá os dons e as habilidades, e ele quer que usamos para o reino de Deus. Então, esses dons e habilidades dessas pessoas que têm essa habilidade voltada às questões financeiras são muito bem-vindas no reino de Deus. E terceiro ponto, o servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. E Gálatas 5,16, Paulo nos admoesta dizendo: isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se fosse um melhor do que o outro. Temos coisas mais importantes a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem um valor singular e inestimável. Ou seja, né, a gente não tem que ficar fazendo comparações. Nós já falamos sobre comparação do ministério no capítulo passado, mas que nós temos coisas mais importantes verdadeiramente para fazer do que ficar comparando o nosso serviço com o dos outros. Nós temos o serviço em si para fazer, né? Nós temos em si coisas para fazer para o reino. E quanto mais tempo a gente perde comparando o nosso serviço com o do outro, mais tempo a gente perde deixando de fazer o que Deus propôs que nós estivéssemos fazendo. E ninguém é melhor do que ninguém, né? Cada pessoa tem um valor singular e inestimável. A gente falou sobre a forma, sobre como Deus criou cada um de forma única e de como Deus tem propósitos individuais de serviço para cada um de forma única. Ou seja, cada pessoa tem o seu valor, então o seu serviço não vai ser igual ao meu serviço e não adianta a gente ficar comparando, sendo que somos pessoas diferentes e eu vou fazer de uma forma e você de outra. E se for para a glória de Deus, está tudo bem. O importante é que a gente esteja voltado a servir para Deus e não para os outros e não comparando o serviço com os outros, porque tudo é para Ele. E se verdadeiramente no seu coração você estiver fazendo para Ele, nada mais importa, não importa o que os outros vão falar. Nossa função não é avaliar o serviço dos outros, nem criticar o serviço de ninguém. Nossa função é servir a Deus. A questão da avaliação de tudo isso vai ficar para Deus julgar, não a nós. E se você serve como Jesus, com certeza você será criticado, mas a gente precisa realmente estar com a nossa convicção de que a gente está fazendo para Deus e não importa o que vão dizer, se você estiver plenamente no seu coração, com a atitude certa, com o pensamento certo, né? Com o propósito certo. Seu serviço para Cristo jamais será o desperdício, não importa o que os outros digam. E quarto ponto aqui, se eu não me engano, né? Acho que é o quarto, sim. O servo edifica sua identidade em Cristo. O servo não precisa provar o seu valor. É o que eu até entrei nesse assunto, né? Antes de chegar no ponto, né? Quando a gente está verdadeiramente firmado na nossa identidade, sabendo o que a gente está fazendo, sabendo que Deus deu como missão pra gente, como um propósito, e se a gente está agindo de acordo, em obediência com o que Deus nos deu, nós estamos firmados na identidade, no propósito que Deus colocou em nossas vidas, não importa o que os outros venham dizer, nós estamos fazendo de acordo com o que Deus designou pra gente, né? E somente pessoas seguras conseguem servir de fato, porque pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência, temem a exposição das suas fraquezas e escondem sobre camadas de orgulho e pretensão, porque elas não estão firmadas realmente na sua identidade em Cristo Jesus e em que Deus chamou para que elas façam. E quando você fundamenta seu valor e sua identidade no relacionamento com Cristo, fica livre das expectativas dos outros. E isso permite que você realmente os sirva melhor, né? Que a gente acabou de falar, a gente tem que estar firmado na identidade que Cristo deu para nós. E dessa forma a gente vai conseguir servir de forma melhor, porque não estaremos preocupados com o que os outros dirão ao nosso respeito, mas sim preocupados com o que Deus diz ao nosso respeito. E 2 Coríntios 10:18 vai dizer, Paulo vai nos dizer, né? Você pode gloriar-se de você mesmo, mas a única aprovação que conta
é a do Senhor. Então, nós temos que servir para Deus. E mesmo servindo aos outros, estamos servindo a Deus. E quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará se autopromover. E o quinto e último ponto, o servo considera o ministério uma oportunidade e não uma obrigação. A gente não pode enxergar o que Deus colocou para nós fazermos como uma obrigação, mas sim como uma oportunidade de suprir as necessidades dos outros, de suprir as necessidades do corpo, né? E a gente precisa estar servindo a Deus com alegria e não com pesar. Se você está servindo como uma obrigação, como um pesar, como um ato obrigatório mesmo, você não está servindo de todo o coração, não está com a atitude certa, não está com o pensamento transformado do que é verdadeiramente servir. E em Hebreus 6:10 vai dizer: ele não se esquecerá do trabalho duro que vocês realizaram por ele, nem do amor que lhes demonstraram a cooperar com os outros cristãos, né? Deus reconhece o nosso serviço, né? Nosso trabalho duro que a gente está fazendo por ele e o amor que a gente demonstra com os outros, mas quando estivermos fazendo de forma certa, verdadeira, com o coração nas atitudes certas, né? E não importa a sua idade, Deus vai usá-lo logo que você comece a agir e pensar como servo. E aqui ele finaliza com uma frase de um autor, Albert, não sei pronunciar esse sobrenome, se é Schweitzer, não sei, desculpa, gente. Mas ele fala: entre todos vocês, as pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam como servir, né? A gente acabou de falar que nós devemos servir o Senhor com alegria. E as pessoas verdadeiramente felizes são aquelas que aprenderam como servir, a servir a Deus como uma oportunidade, não como uma obrigação, a servir a Deus de todo o coração, a ter identidade firmada em Cristo e a entender que o seu trabalho precisa agradar a Deus, né? E quando a gente tem todos esses pontos, nós verdadeiramente somos felizes. E o tema para a reflexão de hoje, para ser servo, devo pensar como servo. E versículo para memorizar: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E pergunta para meditar nesse dia: normalmente preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir os outros? Você ainda está com um pensamento egoísta de querer ser servido ao tempo todo, ou você já está mudando a sua mentalidade de ser servo de Deus e servir ao reino e às outras pessoas? Reflita nesse dia se os seus pensamentos, se o seu coração está na motivação certa, se você ainda hoje, mesmo servindo, ainda espera um reconhecimento, ou se você verdadeiramente está servindo a Deus. Que você reflita nesse dia sobre esse tema, que você tenha um dia abençoado por Deus e te espero aqui amanhã para nossa próxima mensagem. Tchau, tchau.